Capítulo 5. Da representação. Artigo 234. Quando incompetente para notificar preliminarmente, ou para autuar, o agente fiscal deve, e qualquer pessoa do povo pode, representar contra toda ação ou omissão contrária à disposição da lei. Artigo 235. A representação far-se-á em petição assinada, e mencionará, em letra legível, o nome, a profissão e o endereço do seu autor, e será acompanhada de provas, ou indicará os elementos desta, e mencionará os meios e as circunstâncias em razão das quais se tornou conhecida a infração. Parágrafo único. Não se admitirá representação feita, por quem haja sido sócio, diretor, preposto ou empregado do infrator, quando relativa a fatos anteriores à data em que tenha perdido essa qualidade. Artigo 236. Recebida representação, a autoridade competente providenciará imediatamente as diligências, para verificar a respectiva veracidade, e, conforme couber, notificará preliminarmente o infrator, autuando-o, e, posteriormente, arquivará a representação. Capítulo 6. Do auto de infração. Artigo 237. Auto de infração é o instrumento por meio do qual a autoridade municipal caracteriza a violação das disposições desta lei. Artigo 238. Dará motivo à lavratura do auto de infração qualquer violação das normas desta lei, que for levada ao conhecimento do prefeito, ou outra autoridade municipal, ou qualquer que presenciar, devendo a comunicação ser acompanhada de prova ou testemunha. Parágrafo único. Recebida a comunicação, a autoridade competente ordenará, sempre que couber, a lavratura do auto de infração. Artigo 239. São autoridades para lavrar o auto de infração, e arbitrar multas, os fiscais e outros funcionários para isso designados, ou cuja atribuição lhes caiba por força de lei ou regulamento. Artigo 240. São autoridades para confirmar os autos de infração, e arbitrar multas, o prefeito e os seus secretários ou substitutos em exercício. Artigo 241. Nos casos em que se constate perigo iminente para a comunidade, será lavrado o auto de infração, independentemente de notificação preliminar. Artigo 242. O auto de infração, lavrado com precisão e clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, deverá: Inciso 1º. Mencionar o local, dia, mês, ano e hora da lavratura. Inciso 2º. Referir-se ao nome do infrator ou denominação que o identifique. Inciso 3º. Descrever o fato que constitui a infração, e as circunstâncias pertinentes, indicar o dispositivo legal ou regulamento violado, e fazer referências à notificação preliminar que consignou a infração, quando for o caso. Inciso 4º. Conter a intimação ao infrator, para pagar as multas devidas, ou apresentar defesa e provas nos prazos previstos. Inciso 5º. Conter a assinatura de quem o lavrou. Parágrafo 1º. As omissões ou incorreções do auto não acarretarão sua nulidade quando do processo constarem elementos suficientes para a determinação da infração e do infrator. Parágrafo 2º. A assinatura não constitui formalidade essencial à validade do autor, não implica em confissão, nem a recusa agravará a pena. Parágrafo 3º. Em caso de recusa da assinatura pelo infrator, o auto de infração será considerado perfeito, desde que, anotada essa circunstância e subscrito por testemunhas. Parágrafo 4º. Para a intimação do infrator, quanto à lavratura do auto de infração, serão observadas as mesmas disposições do parágrafo 3º do artigo 233. Artigo 243.
Nos casos onde, dependendo das características da infração, não couber notificação preliminar, os agentes fiscais poderão dispensá-la e lavrar o auto de infração ou apreensão do produto, procedendo conforme este capítulo.